O Buta já desembarcou, né? Contém esse bastidor. É engraçado, porque ontem que bateram o martelo, tipo, ontem ali no período do meio-dia, um pouquinho antes do almoço, definiram, ó, fechou, pô, legal, acordo verbal, beleza, então só vem para fazer exames médicos e assinatura. E aí o Buta, né, os empresários do Buta, ó, beleza, então, pô, estamos aqui na quarta-feira, acho que sexta ou sábado dá para ele chegar, beleza, ele vai resolver algumas coisas. São Paulo falou, não, beleza, sem problema, tranquilo. Só que aí, tipo, o Buta, quando falou, ó, fechou, beleza, então eu tô indo, pega o primeiro voo. Aí a família dele ficou, não, a gente resolve aqui outras coisas, faz a sua mala e vai. A gente vai depois, a gente arruma as coisas depois, pode deixar que a gente arruma. E o Buta, assim, fechou meio-dia, era tipo 2, 3 horas, ele já tinha comprado a passagem e ontem à noite, já meio que madrugada também, de quinta-feira, já chegou também. Já falou, inclusive, com os colegas do Arquibancada Tricolor como reforço, falou que está numa boa expectativa, então eu gostei bastante disso, né? E eu conversando com uma fonte da alta cúpula do São Paulo, falando sobre isso, ele falou, mas para você ver como o cara tá querendo, como o cara realmente tá disposto, e é o que a gente busca, é o que a gente tem buscado, jogadores que querem estar aqui. Você sabe das nossas dificuldades e tudo, mas a gente quer jogadores com essa gana. Então achei interessante, né? Porque vários outros jogadores demoraram um pouquinho, é normal, né? Você fala, pera, eu vou resolver aqui algumas coisas, e não, ele já foi embora, já tá no CT, inclusive, já realizando exames médicos para assinar, tudo certo, e também será oficializado. E aí o Domingos Duarte, eu até peço desculpas, porque talvez do que me passaram do staff, isso foi do staff, que ele ia pegar o voo na quarta-feira, né? Que ele ia pegar o voo na quarta-feira, que na quarta-feira ele ia pegar o voo. Só que era um voo para Portugal. Então ele estava viajando com a família, aí ele foi para Portugal para resolver algumas coisas ali, porque ele tem casa lá, né? Português e tudo. E aí ele vem para cá. Para a gente continuar, então. Ih, rapaz, o empréstimo do Tapia deu uma travada. Eu contei com exclusividade para vocês de que o São Paulo estava avançado no acordo, mas o São Paulo queria mudar algumas coisinhas. E essas mudanças podem ser o suficientes para travar o negócio. Porque o Columbus Crew tinha topado e estava disposto a um empréstimo gratuito, com opção de compra por uma temporada e com um pagamento de opção de compra de 1,5 milhão de dólares. Se o Columbus Crew quisesse a permanência dele definitivo, pagaria esse valor depois de um ano. Só que aí o São Paulo quer melhorar essas condições. O São Paulo quer acrescentar 500 mil dólares pelo empréstimo imediato, então é um pagamento à vista, e quer aumentar esses valores do que me passaram do São Paulo, foi de 2 a 3 milhões e meio na opção de compra. Mas acredito eu que pelo menos para 2 milhões de dólares ali do que a gente tinha conversado com o pessoal do São Paulo já estava ali mais tranquilo desde que pagasse esses 500 mil dólares à vista. Só que aí quando o São Paulo envia essa contraproposta para o Columbus Crew, o Columbus Crew deu uma recuada. Então, esse negócio hoje está travado, não está 100% descartado ainda, não é um negócio que já terminou, mas o São Paulo entende que naquelas primeiras condições, o São Paulo acaba saindo perdendo, porque pode fazer um negócio por um jogador que vai sair mais barato do que o Alan Franco. E o Alan Franco é 6 anos mais velho, é um zagueiro contra um atacante, então na visão do São Paulo não faz sentido o São Paulo fazer o acordo que era anterior. Então agora o São Paulo trabalha para tentar melhorar essa oferta do Columbus Crew, o Columbus Crew topando fazer esse negócio, o negócio sai. Mas pelo menos por enquanto esse negócio tem uma pequena travada. A tendência das partes se reunirem novamente para tentar destravar, possivelmente o São Paulo vai tentar puxar para mais, o Columbus Crew para menos, e a expectativa desse negócio acontecer. Do lado do staff do Tapia, há um otimismo para que isso aconteça, tá? As negociações da parte do Tapia já não acontecem mais, ele acordou todos os salários, tudo ali com a equipe estadunidense e vive uma expectativa de jogar nos Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender de fato se pode chegar a um acordo final com isso, mas nesse momento deu uma travadinha sim, tá? Ó, eu vou trazer uma pequena atualização sobre o Pico Lopes, zagueiro do Cabo Verde, que foi oferecido para o São Paulo. Eu soube dos valores. O primeiro que o nome foi oferecido ao São Paulo por um intermediário, e o São Paulo gostou da pedida e tudo, do nome, e fez uma proposta para o Pico Lopes. O Pico Lopes ele ganha 100 mil dólares lá no clube irlandês onde ele joga, e o São Paulo ofertou valores bem parecidos a isso, o que seria algo em torno de 600 mil por mês, também não muito diferente do que o Domingos White vai ganhar no São Paulo. E aí o São Paulo conversou, fez essa proposta, né? Essa proposta meio que foi praticamente uma proposta verbal, né? Não foi uma proposta no papel. Foi, ó, a gente faz aqui um ano de contrato com você, com metas estipuladas, se você bater essas metas, e a gente paga 600 mil por mês de salário para você e tudo mais. E em um primeiro momento o staff do Pico Lopes ficou de avaliar essa situação, e quando vem com uma contraproposta, vem com o Pico Lopes para ganhar algo em torno de 900 mil por mês. E aí o São Paulo falou, não, pera, com esse valor não tem como trabalhar, não faz sentido pra gente, é um jogador já de 34 anos, então não faz sentido a gente pagar esses valores para vocês. E aí o staff ficou meio que não quis negociar, não quis mais negociar,
Basicamente foi ou paga isso ou não tem negócio. E aí o São Paulo recuou nas tratativas, e aí em meio a tudo isso também veio essa ligação do Domingos Duarte, e aí o São Paulo deixou o Pico Lopes para lá. O São Paulo não deve conversar novamente com o Pico Lopes, tá? O São Paulo descartou totalmente, e é um entendimento que com a chegada do Domingos Duarte, o São Paulo fica mais tranquilo ali no seu sistema defensivo, tá? Mas a gente soube esses valores com exclusividade e a gente trouxe aqui para vocês como é que ficou todo esse cenário, tá bom? Aí fica a critério, vocês pagariam 900 balas por mês para o Pico Lopes, né? Não é Nico Lopes, o Pico Lopes, zagueiro, foi um dos principais destaques do Cabo Verde na Copa do Mundo, ele tem 34 anos e estava jogando lá no futebol irlandês. E aí o São Paulo achou mais barato, mais prudente investir mesmo no Domingos Duarte, beleza? Para continuar, mais informações. Mais reforços podem chegar, o São Paulo fechou com o Victor Sá, Newton, o Domingos Duarte e o Antônio Buta. São já 4 reforços. Agora o São Paulo está tentando, né, vocês estão percebendo, enxugar um pouco mais o elenco e trazer mais esses reforços e complementar um pouco com alguns jogadores da base. Do que a gente pôde conversar com uma pessoa da alta cúpula do São Paulo, eles devem fechar o mercado neste momento. O Buta apareceu com uma boa oportunidade, mas que eles devem fechar o mercado por agora. E aí que depois, eles vão começar a avaliar oportunidades de negócio. Que eles vão começar a analisar, eles vão focar. Depois, finalizando esses 4 nomes, eles vão focar nas saídas, nas negociações de saídas, enxugar o elenco, mandar embora, negociar por empréstimo, por venda, os jogadores que têm que ser negociados, e aí depois vai fazer uma análise do elenco, ver se pode surgir uma ou outra oportunidade que se adeque à realidade financeira do São Paulo. A tendência é do São Paulo segurar um pouquinho a torneira, e aí depois só analisar se vier algo realmente bem vantajoso, como veio na visão do São Paulo do Antônio Buta, do Aurélio Buta. Não é um jogador que o São Paulo estava de olho há um bom tempo, foi uma oportunidade que surgiu, tanto que foi um negócio muito rápido de se fazer, porque o São Paulo viu que era uma oportunidade interessante para se fazer negócio. Então a tendência é da gente dar uma fechada no mercado e aí o Dorival ir com esse time até o final, tá? E aí, falando um pouquinho das saídas, faltam detalhes. Hoje deve ser sacramentada a saída do Negrutti para o Atlético de Minas Gerais, tá? Ele foi um pedido do Alex Souza, que era o ex-técnico do Sub-20 do São Paulo. O São Paulo vai ganhar uma pequena compensação financeira. Me falaram que seria algo em torno de R$500 mil, tá? Só pela compensação financeira do jogador. Os salários também serão divididos ali. O Atlético vai pagar boa parte desses vencimentos e o São Paulo vai ficar ainda com essa compensação financeira. Ainda eles vão conversar ainda para fechar esse acordo se vai ter ou não uma opção de compra. O Atlético é um time que tem se estruturado na Série B. A tendência é de ter uma opção de compra, tá? Caso ali o Atlético queira a permanência do atleta, eles poderiam pagar uma quantia ao São Paulo. O São Paulo vai definir até se vale a pena realmente incluir essa opção de compra, já que em um primeiro momento a ideia seria só dar rodagem, minutagem para o Negrutti poder atuar. Essa seria a ideia inicial do São Paulo, dar minutos ao Negrutti para que ele pudesse voltar ano que vem um pouquinho mais pronto e mais maduro para jogar no profissional. Tanto que também a ideia do staff, a ideia do jogador é justamente esses 6 meses no Atlético seria só para minutos. Não há uma ideia em um primeiro momento de fazer um projeto a longo prazo do Negrutti lá no Atlético. Mas o Clube Mineiro gostaria da inclusão dessa opção de compra e aí eles vão conversar mais ou menos para definir todos esses detalhes. Está bem encaminhado mesmo, tá? Esse negócio não deve melar, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Com essa saída do Negrutti, a tendência, pelo que a gente pôde conversar, é do Matheus Ferreira subir, só que subir de uma maneira gradativa, tá? O Matheus Ferreira, na avaliação, isso já era um planejamento do Rui Costa e parece que o Rafinha vai dar andamento. É de que começar a fazer, nesse segundo semestre, um trabalho de transição com o Matheus Ferreira para ele subir em definitivo no ano que vem. A ideia é, talvez, ele nem jogue no elenco profissional essa temporada, mas que ele comece a ser mais participativo nos treinamentos da Barra Funda. Ele atuou pouco, ele foi pouco para a Barra Funda desde o vice-campeonato da Copinha no início do ano. A ideia é que ele já se acostume com o elenco profissional, que ele já passa a ser figura. Me deram um exemplo. Ele passa 15 dias aqui treinando, volta só para jogar no Sub-20, aí depois ele volta lá para Cotia para treinar mais 15 dias. Ou uma semana sim, uma semana não. Mas em várias oportunidades, mesmo com o elenco completo, né? Porque aí, se o Pablo Maia tiver lesão, alguma coisa, talvez ele suba ali para tampar ali um espaço que ficou aberto. Mas a ideia seria já começar esse trabalho de transição com o Matheus Ferreira visando o ano que vem. Para esse ano, bem difícil, tá? Dele ter oportunidade, dele jogar, talvez até possa ser relacionado para um ou outro jogo. Mas não é a ideia inicial, nesse primeiro momento, dar esse espaço, essa minutagem para o Matheus Ferreira. Em um primeiro momento, o São Paulo está trabalhando mesmo com essa ideia dele começar a fazer essa transição. E aí, com as saídas de Lua e Negrutti, você ganha esse espaço. Porque se a gente for
colocar, né, a grosso modo, se a gente for colocar desta forma, o São Paulo teria como duplas, né, de volantes, Newton e Marcos Antônio, Pablo Maia e Danielzinho, e Hugo Leonardo e Jorge. Seriam ali, e tem o Bobadilha também nessa, né? Então já seriam 7 volantes. Então aí, com essa saída de Luan e também com o Negruti, abre um espaço para ele poder complementar um ou outro treinamento, para ele começar a ter esse espaço no elenco profissional. Repito, não é para ter espaço no time titular, não é para ter minutos ainda. É um trabalho de transição para que no ano que vem, quando ele se fixar entre os profissionais, ele já não tenha mais nenhum tipo de problema. E aí, só para fechar aqui o que eu tenho de giro de notícias, o André Silva segue recebendo algumas sondagens do futebol europeu, do futebol brasileiro. Futebol europeu, obviamente, não é das principais ligas, mas eu soube, por exemplo, que houve uma sondagem de uma equipe do futebol português e uma equipe do futebol turco, para saber mais detalhes da situação do atleta e também outras equipes, como no futebol brasileiro já ficou conhecido o Internacional. Só que o atacante ele teve um papo com o técnico Dorival Júnior e ele ficou muito motivado com essa possibilidade dele brigar por espaço de igual para igual com o Luciano na função de segundo atacante / camisa 10. Então, ele não pretende sair do São Paulo nesse primeiro momento, ele quer cumprir esse acordo que ele tem até dezembro de 27, e nos planos do André Silva está terminar bem a temporada depois da lesão que ele teve, na lesão no LCP, né, que foi a lesão na parte posterior do joelho. E aí, no final do ano, o seu staff gostaria, já houve uma sinalização por parte do staff para conversar com o São Paulo, logo depois do término da janela de transferências, mas o São Paulo deve postergar isso para o final do ano, para, quem sabe, poder renovar o contrato com o Tricolor Paulista. Ele só tem mais 1 ano e meio de contrato e ele gostaria de estender esse vínculo por mais tempo, mas para isso ele quer fazer um segundo semestre interessante, um segundo semestre importante com a camisa do São Paulo, para que ele possa realmente ter um poder de barganha para renovar este vínculo com o São Paulo. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. É o novo executivo de futebol do São Paulo. O ex-jogador de 40 anos deixa o cargo de gerente esportivo e passa a liderar o departamento de forma definitiva. Ele já vem exercendo as funções desde a saída de Rui Costa, há pouco menos de um mês, né? E assim, o presidente do São Paulo, o Hery Macias, ainda disse que o Rafinha vem fazendo um ótimo trabalho, ele vem acompanhando o trabalho do Rafinha no São Paulo, e o Rafinha, eles confiam muito que o Rafinha vai ser aí um bom executivo de futebol. O que vocês acham dessa promoção aí para o Rafinha? Deixa aí nos comentários, beleza, galera? Olha que coisa curiosa, né? O Rafinha chegou... Não, só um comentário assim, né? Só uma curiosidade. Rafinha chegou, fez parceria com o Rui Costa, o Crespo foi mandado embora. Aí o Rui Costa é mandado embora e o Rafinha fica no lugar do Rui Costa. Tomara que o Rafinha continue trabalhando muito em prol que o São Paulo encaminha, galera. O Vitor Sá, Domingos Duarte, o Newton e o Aurélio Buta são 4. A tendência ainda é que o São Paulo traga 2 jogadores ainda. Além desses 2, né? Além desses 2 por último chegando, o Buta e o Domingos Duarte, devem chegar pelo menos mais 2 ainda. A janela de transferências vai até 11 de setembro nessa temporada. Muito também ali deu uma esticada por conta da Copa do Mundo. E o São Paulo está sempre ativo àquelas oportunidades de negócio. A gente sabe, então, se pintar uma coisa boa para o São Paulo, mesmo sem grana, falando, o jogador chega sem custos, nunca é totalmente sem custos, né? Mesmo que o time não compre o jogador, no caso do São Paulo, mas tem luvas, né? Tem salários, muitas vezes é um pouco mais alto, que o São Paulo dá um contrato maior e acaba dá um contrato um pouco mais longo e acaba tendo diluído esse salário, essas luvas, então nunca é de graça, né? Então é isso. E aí o São Paulo também tem mais saídas ainda, como a gente já sabe, né? Mais saídas aí para acontecer aí, como por exemplo a do Tapa, que deu uma travada, mas ainda pode acontecer a saída do Tapa. Tem o Luan, tem o Cedric, o próprio Yang saindo, o Matheus Belém saindo, tem sondagens aí de clubes da Holanda e de Portugal, lá pelo Luca, né? O Porto estaria interessado no Luca Marques, existem essas possibilidades. Além disso, o São Paulo ainda negocia o contrato de renovação com o Caleri, tá aí. O Caleri ainda não renovou. E o Caleri, logicamente, a gente sabe da identificação, né? Do quanto ele é querido pela torcida, por membros da diretoria, e o quanto ele respeita a camisa do São Paulo, mas a gente está falando de uma renovação aí de 2, 3 anos, com um jogador que, segundo as informações que saíram também na imprensa, pediu um alto valor, quase 2 milhões para renovar com o São Paulo. Enquanto isso, tem vários jogadores aí também, atacantes da idade ou até mais novos, ficando livres no mercado. O que está faltando, talvez, também para o São Paulo, é um scout do São Paulo achar, de repente, um jogador aí, indicar e ver se o São Paulo tem condições para trazer. É um importante esse passo. Você agora, o São Paulo, talvez assim a diretoria esteja pensando, né? Vai trocar de diretoria no que vem, né? Muitos vão sair. Esteja pensando assim, ou a gente dá 3 anos de contrato pro Caleri agora, e se não der certo? E se o jogador, de repente, cair de produção? E se
Ou a gente encerra aí um ciclo com ele agora e não consegue achar um outro jogador também. Pode ser que o São Paulo esteja pensando dessa forma aí e por isso ainda não chegaram a um acordo. Existe a possibilidade do Caleri sair? Sempre existe, né, galera? Ele, inclusive, pode assinar pré-contrato agora. Mas pelo que eu me lembro do Caleri, ele tinha dito que, primeiramente, antes de assinar ou ouvir qualquer outro clube, ele falou isso, inclusive, numa entrevista na ESPN, foi que primeiro ele trataria da renovação com o São Paulo. Esgotadas as opções, se não tivesse renovação com o São Paulo, aí ele ouviria outro clube, inclusive ele passou isso para o staff dele, os empresários dele. Então São Paulo e Caleri ainda não chegaram a um acordo de renovação. Beleza? A proposta do Zenit, tá? O Zenit está oferecendo 5 anos de contrato pro Danilo, o que pode ali convencer o jogador, tá? As negociações seguem em andamento pra ver se terá acerto. Aí você fala assim, por que você tá falando do Danilo se o Danilo nem joga no São Paulo? Bem simples, porque pelo que a gente tá vendo, o Bobadilla seria um plano B do Zenit caso não consiga o acerto com o Danilo. Chelsea e Newcastle, os dois da Inglaterra, também estão de olho no Danilo. Se o Zenit não se acertar com o Danilo, provavelmente o Zenit vai vir muito forte por Bobadilla. Então, vamos aguardar essa situação aí, porque a venda do Bobadilla, pelo menos pro Zenit, pode depender da situação do Danilo do Botafogo. Então, vamos ficar de olho nessa situação aí, fechou? É sobre o Tapia. O Tapia, para quem não viu essa semana, tinha uma negociação avançada para ir para os Estados Unidos por empréstimo, Columbus Crew, né? Tinha uma negociação ali que estava rolando, e estava de fato avançado, mas o São Paulo recebeu outras possibilidades pelo Tapia e fez o que a gente sempre pede aqui, enfim, algum acerto nessa condução, né? Travou o negócio e está pedindo um pouco mais, já que tem outros interessados que vão pagar o mesmo valor, pede um pouco mais o São Paulo então, porque era um empréstimo gratuito com uma opção de compra de 1,5 milhão de dólares, né? 8,3 milhões de reais. E aí o São Paulo pede mais 500 mil dólares de entrada pelo empréstimo, né? Então paga 500 mil dólares pelo empréstimo, como uma taxa do empréstimo, e tem essa opção de compra, que aí totaliza 2 milhões ali de dólares, né? 500 mil dólares hoje, é 2,5 milhões de reais, né? Então já é um valor considerável também. O São Paulo trava esse empréstimo nesse momento, já que tem outras possibilidades. Tem vários clubes aqui do Chile também, porque no Chile é muito bem visto, né? Que já tentaram possibilidade também e tudo mais. Como essa negociação vazou, esses valores para muitos clubes eles foram considerados viáveis, né? Porque não é uma negociação muito alta. Empréstimo gratuito, 1,5 de dólares por passe fixado, tá barato, né? E eu acho que era um valor que seria de fato baixo, apesar de não achar o Tapia um grande jogador, né? Ele faz um gol vez ou outra, mas de fato tá barato. Então acho que o São Paulo faz bem, trava e tenta melhorar esse negócio. Acho que não há de ter pressa pelo Tapia, mas eu entendo esse empréstimo, Marina. Vi algumas críticas, mas é o que a gente sempre pede aqui. Você tem Caleri, que fica a princípio até o final do ano, a gente não sabe mais pra frente, mas assim, pensando hoje, você tem Caleri na posição. Você tem André Silva, que vai ficar também, que tá sendo testado em outras funções, mas é um cara que joga nessa função. E aí você tem duas novas contratações, entre aspas, que acho que o pessoal não tá considerando, que é o Rian Francisco, que volta ali, e o Gustavo Santana, que tá conseguindo jogar bem, fez 2 gols ali em jogos treino e tudo mais. Então, assim, você, ao ter o Tapia no seu plantel, você tira a minutagem ou do Rian ou do Gustavo, né? Então, eu gosto desse modelo porque você deixa espaço para quem tem que ter espaço, que é a garotada, né? Então, esse é o meu ponto. Mas aí eu volto na questão da troca dele pelo Galopo. Eu acho que já era um prejuízo assumido o Galopo, né? Um cara que não joga em função nenhuma, dispensado já. Mas a troca Tapia e Enzo pelo Galopo, caso ele seja vendido por 8 milhões, por exemplo, já perdemos dinheiro nessa história, né? Porque o Galopo a gente comprou por 20 milhões. O Tapia estava saindo por 8, pode ser por mais agora, que aí dá uma equilibrada. E o Enzo, caso saia, vai ser por um valor baixo também, né? Mas aí essa história eu já aceitei prejuízo nessa operação Bitcoin Galopo. Pois é, Gabi. Parecia um pouco, né, que, nossa, o São Paulo trocou um jogador por 2 e que tinha saído na vantagem. Agora a gente já vê que a coisa não é bem assim, né? O Tapia, assim, eu vou falar por mim, tá? Era um jogador que eu gostava muito por essa questão dele ser muito sanguíneo em campo, ter essa entrega e bastante força física, né? Eu acho que, de alguma forma, principalmente em clássicos, ele acabava incomodando ali a zagueirada. Não sei porquê, os caras ficavam meio desestabilizados, eu acho. Eu não sei explicar, eu sentia que ele tinha um impacto no São Paulo, nesses jogos, mas em jogos muito específicos, né? E realmente é um jogador cuja técnica fica deixando bastante a desejar. Ele é um jogador novo, né? Ele tem 23 anos, se eu não me engano, é isso, Gabi? O Tapia, ele tem 23 ou 24, deixa eu puxar aqui. 24, ele fez 24. esse ano, ele fez em fevereiro, né? Fez em fevereiro. Ele então chegou ele é um com jogador 23, né? Ele é um jogador jovem, que eu acho que é interessante o São Paulo, sim, tentar, talvez, valorizar ele um pouco mais, né? Emprestar, fazer ele ter essa rodagem um pouco maior, de repente ele tem sucesso, consegue
enfim, aprimorar as coisas. O fato é que, por mais que o Chile não tenha ido para a Copa do Mundo, ele é um jogador de seleção, né? Ele é um titular praticamente ali de seleção chilena. Também acho os valores um pouco baixos, mas de qualquer maneira, existe essa frente também de dar mais espaço para os meninos da base, como você falou. Eu acho que é um movimento, no geral, positivo, vai. É isso, né? E aí o Tapia, você falou do Chile, lá ele tem mercado, e o Tapia é o típico centroavante chileno mesmo, né? Ele jogava até como ponta, porque no Chile consideravam que ele era um jogador técnico. Isso é curioso, porque acho que mostra muito, e aí não é nem muita ironia, mas mostra muito o nível do futebol chileno hoje, né? Perto do que já foi. Mas o Tapia, você pega efeito comparativo, ele é bem o centroavante chileno mesmo. Pega aquele Pinilla, sei lá, que fez aquela bola na trave. Cara, eu fui ver ele jogar assim, né? Eu fui ver alguns trechos, porque eu fui ver um jogo da Universidade do Chile, né? Minto, da Católica, que é o time que o Tapia jogou. Fui ver, antes ali do jogo que a gente jogou no Chile, contra o O'Higgins, eu fiz o jogo do Cruzeiro. E eles falaram do próprio Pinilla, né? Era um comparativo. Ele jogou até no Sporting, jogou ali no Celta de Vigo, teve um outro mercado, mas é o tipo de jogador que tem um pouco dessa característica. Trombador, troncudo, né? Que vai pra cima ali e tal, parece que vai derrubar todo mundo na zaga, mas que com bola no pé tem uma dificuldade. E é um pouco do Tapia, ele foi contratado já, a gente já sabendo disso. E acho que empréstimo cabe, acho que de fato é bom, mas tem que ser um valor um pouco melhor. Acho que 8 milhões é pouco, né? Pelo que você falou, Marina. Tem mercado e tudo mais, joga no Chile. Dá pra tentar pelo menos 10 milhões, que é o que o São Paulo tá querendo pra essa operação total. Dá pra tentar dar um up nessa operação aí. Enfim, assim a gente espera então. E pra fechar mercado também, que aí eu queria te ouvir a respeito desse caso aí também, temos mais um jogador que deve rodar empréstimo, que é o Felipe Negrutti. Renovou recentemente, né? Então, teve uma renovação contratual. Ele jogou alguns jogos ano passado, jogou ali como zagueiro, aquele jogo que foi contra o Fortaleza, né? Que ele jogou ali no Castelão. Fez alguns jogos bons, inclusive, acho que ele estava entrando bem nos últimos jogos que ele participou. Tem contrato até 2030, dezembro de 30, jovem da base, formado na categoria de base do clube. Mas o Negrutti, eu acho que ele sofre do mesmo mal que o Yang teve por um tempo. A gente não sabe como ele joga direito, né? Ele teve pouquíssimas amostragens. E acho que era para ter sido emprestado já antes, lá atrás, né? Perde um pouco o timing, mas antes tarde do que mais tarde, né? Então, acho que esse empréstimo vai ser bom. O Atlético joga a Série B, vai ter espaço para jogar. Esse tipo de operação, eu sou bastante favorável. Até porque quando tinha uma lacuna no meio, não tinham confiança nele e colocaram para jogar o Luan, né? E agora tem o Newton, tem outras posições, então acho que faz sentido emprestar ele de fato, Marina. Eu acho que faz sim, Gabi. Ele... Enfim, na base eu acho que ele foi bem, né? Mas a gente ainda tem muito baixa a amostragem dele no profissional. Pelo que ele apresentou na base, eu acho que até seria um jogador interessante que, enfim, tivesse mais chances, né? No time principal, só que acabou não tendo. E ao mesmo tempo eu fico pensando, será que ele de fato merecia essas chances? Porque entra técnico, sai técnico do São Paulo, ele raramente é escolhido do tipo, a gente já viu outros jogadores da base, os técnicos chegam e falam, não, eu vou apostar nesse cara. Até uma coisa que talvez aconteça com o Hugo agora, né, com o Dorival, a gente vê notícias disso acontecendo, do Dorival tá gostando do Hugo, do Negrutti. Vários técnicos que passaram pelo São Paulo, nunca nenhum falou, pô, esse cara brilhou meus olhos, eu vou colocá-lo, eu vou investir de fato na transição desse jogador para ele conseguir, enfim, se integrar bem ali ao time principal, porque eu acho que ele tem características interessantes que podem agregar ao time. Eu acho que no time principal isso não aconteceu com o Negrutti. Então, o empréstimo é positivo, porque o jogador ganha ali mais experiência, mais cancha, mais... Uma trajetória, né? Que de fato ele possa estar em campo. Jogo, né? De informações surpresa. Se você parar pra analisar, o que tá acontecendo no São Paulo hoje é uma reviravolta estupenda. Nós estamos assim, meio Copa do Mundo, meio focado em outras coisas, mas o São Paulo tem muita coisa acontecendo de verdade. E o que aconteceu de última hora foi chocante pra caramba também. O São Paulo sempre teve no radar Juan Fernando Quinteiro. Quinteiro é um craque mesmo, craque de bola. Ele é tipo assim, a pegada do Rames Rodrigues, a diferença dele pro Rames é que o Rames é mais cerebral no passe e o Quinteiro é aquele cara que dá o chutão. Ele tem um chutão potente, domínio de bola incrível, um drible curto inacreditável e é um cara muito craque. Ele é, assim, fisicamente bom? Não é. Ele não é um cara, ele é mais parecido com o Cueva do que com... Carlinhos Paraíba, vamos dizer assim. Vamos pensar num cara, Lucas Ramon, uma máquina. E aí você pega um cara igual o Cueva, que era bom de bola, mas era aquela preguiça. O Quinteiro tá mais pro Cueva. O Quinteiro, ele é mil vezes melhor que o Cueva. Nem compara, nem dá pra comparar. É campeão de Libertadores com o River Plate, joga a Copa do Mundo com o Colômbia e entra pra jogar. Não dá nem pra comparar Cueva, ou preguiça, com um cara igual o Quinteiro. O Quinteiro, ele é um cara que não é naturalmente o jogador da velocidade. Ele lembra o Danilo, né, que era o do Zidanilo. São Paulo, depois no Corinthians, é aquele cara que você fala, esse que é lento. Mas não é que ele é lento, ele tem um perfil de jogo mais
mais lento, né? Ele é craque, mas ele é um pouquinho mais lento. E o que chocou demais é que o River Plate, além de ter uma ponte perfeita com o São Paulo, nós negociamos lá agora, Galopo, no Tapia, Enzo Dias, sempre tem ali o São Paulo e o River Plate numas negociações. E agora o Quinteiro está se despedindo do River Plate, segundo o que fala lá no River Plate mesmo. O River querendo uma reformulação, o River querendo mudar tudo e o Quinteiro passa a ser assim, um jogador totalmente indispensável para o River Plate, apesar dele ter contrato. E o que foi chocante foi a manifestação de alguns torcedores que estavam indignados com o River Plate, eles eram torcedores do River, indignados com o River Plate, simplesmente porque o River Plate não queria mais manter o Quinteiro. Ou seja, o cara, enquanto é querido por torcida, ele não tem ali o aval do técnico para continuar trabalhando. Quando o Marcelo Gallardo foi embora do River Plate, a torcida poupava Gallardo e cobrava muito dos jogadores. O Gallardo foi embora, chega um novo técnico, agora o papo é de mudar muitos jogadores e reformular. Vários colocados no mercado e um deles foi o Galopo. O Galopo, inclusive, que tem uma grande parte que é do São Paulo ainda. Então o São Paulo agora, olhando para esse panorama, perdendo um Pedro Ferreira possivelmente, podendo devolver um Cauli, que não tem entregado nada aqui no São Paulo, e ainda fazendo essa mudança, essa reviravolta, essa reformulação tão gigantesca, que o Rafinha, querendo botar as manguinhas de fora, dar a cara agora e mostrar, tô aqui pra ser Rafinha, vim pra trabalhar, é um novo São Paulo, e um São Paulo que pode ter neste momento o Icardi sendo o centroavante camisa 9 e o Quinteiro vindo pra mudar a história da meia do São Paulo com notas de qualidade e de extrema habilidade que ele tem. E aí, você é a favor do Icardi e Quinteiro no São Paulo ou não? Fala comigo, vai.